Graças a Deus, olá meu amigo, olá minha amiga, esse amigo que nos fala é o pastor Elias. Deus abençoe poderosamente, grandemente a vida de todos vocês, né? Dependendo da religião, seja você evangélicos, católicos, mas eu tenho uma certeza que o importante de tudo é que Deus ele vai honrar, vai abençoar cada um de vocês. Como vocês estão vendo aqui nas imagens, meus amados irmãos, eu estou aqui em cima do monte, né? Choveu a noite inteira e também está até chovendo até agora pela manhã, como vocês estão vendo aí, ó, né, o clima, o tempo. Então eu vim para o monte, né, buscar a Deus, orar, né, buscar a direção de Deus para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, se você crê. Como vocês estão vendo aqui, ó, as cadeiras, né, aonde os irmãos eles vêm, ora, né, pra vocês verem aqui, ó. Estou aqui em cima do monte de Bom Jesus das Selvas, Maranhão, como vocês estão vendo aqui nas imagens. E eu vinha no monte, né, subindo para cá, né, da cidade para aqui para o monte. Eu estava refletindo numa passagem bíblica que fala sobre Ló, que o anjo, ele deu uma ordem, né, a Ló, para que Ló saísse da cidade com a sua esposa, seus filhos, né, e as esposas dos seus filhos fossem para o monte, para o lugar onde Deus determinou que ele fosse. Só que antes de Deus avisar a Ló, Deus já tinha avisado sobre aquela cidade, Sodoma e Gomorra, uma cidade onde as pessoas pecavam, não se arrependia, vivia no pecado, e o pecado deles chegara até a narina de Deus. E Deus teve que destruir aquela cidade por causa da desobediência, né, daquelas pessoas que não queriam se arrepender. Mas antes foi avisado, né? Deus avisou primeiramente naquele lugar, em questão disso. Mas as pessoas não queriam dar ouvido à voz de Deus, não queriam se arrepender. Então Deus enviou um anjo, né, naquela cidade para avisar Ló que ele saísse daquela cidade e fosse para o monte, tanto ele como a esposa e seus filhos e as esposas de seus filhos, né? Mas quando Ló obedeceu e foi, né, para onde o anjo mandou ele ir. Só que a esposa de Ló, né, ela preocupada com algo que deixou lá atrás, ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, ela se transformou em uma estátua de sal. E eu analisando essa passagem bíblica, quantas e quantas pessoas são assim? Estão preocupadas, né, com algo que deixou para trás, com as coisas materiais, com as coisas mundanas. Pessoas que ainda o coração ainda está preso naquilo material, naquilo que é deixado atrás lá para o mundo. E as pessoas estão preocupadas com seus bens materiais, preocupadas com as coisas que ficaram lá para trás, né? Tem tantos homens e mulheres de Deus olhando para trás, né, desobedecendo a Deus. Então a mulher de Ló, quando ela olhou para trás, foi uma questão de desobediência. E quantas pessoas e quantos irmãos e irmãs têm desobedecido a Deus em questão disso, olhando para trás, para as coisas do mundo, né? Com as preocupações desse mundo. Isso tem destruído a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas, sabemos que tudo isso aqui é passageiro. Nós não vamos levar absolutamente nada. Nós viemos para esse mundo sem nada e sem ele a gente vai voltar. Tantas pessoas apegadas, o coração preso. É como a Bíblia fala, aonde está o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Pessoas estão com o coração preso aos bens materiais, às coisas materiais. Só que nenhum de vocês, amados, nenhum de nós vamos levar absolutamente nada, né? Então não adianta a gente se apegar a nada. E eu analisando essa passagem bíblica, tantos irmãos, né, irmã,
pastores, né? Enfim, homens de Deus, pregadores, que prega, que ensina, tenha olhado para trás, preocupado com o dinheiro, preocupado com as coisas materiais, e se apegado às coisas materiais, tem esquecido as coisas de Deus. Porque a ordem de Deus foi, vai para o monte, mas não olha para trás. Tem tantas pessoas olhando para trás. O diabo tem jogado o passado dela, o passado dele, né? E por causa disso tem afastado muitas pessoas dos caminhos de Deus. Então cuidado, amados irmãos, não olha para trás, não desobedeça a voz de Deus. Se Deus mandar você ir, vá. Mas não fique preocupado, ansioso com algo que você deixou lá para trás, que isso atrapalha o seu caminho, a sua jornada espiritual. Então eu estava refletindo, essa palavra veio na minha mente sobre Sodoma e Gomorra, né? O anjo apareceu e falou assim, ó, pega a tua esposa, seus filhos, e as esposas dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos vão lá para o monte, mas não olha para trás. E a esposa dele, com o coração preso, né, naquelas coisas que deixou lá atrás, quando olhou, se transformou em estátua de sal, né? E tem muitas pessoas que estão com o coração preso ainda a essas coisas desse mundo, tem atrapalhado muitas pessoas em questão disso. Então, meus irmãos, vigiem em questão disso, né? Seu coração está preso, voltado para as coisas desse mundo. Reflete em questão dessa passagem bíblica, né, que fala sobre, né, sobre Ló. Então Deus destruiu aquela cidade, né? Não foi falta de aviso, porque Deus avisou antes de acontecer qualquer coisa sobre aquela cidade. Deus avisou. Mas antes de acontecer qualquer coisa sobre a sua vida, Deus ele avisa. Deus dá oportunidade, Deus dá chance. Cabe a cada um a gente obedecer, né? E ouvir a voz de Deus. Reflete nessa palavra, que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.